Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Sola Gratia. Só você. Eu vou falar. Bom, o nome do capítulo que o Franklin coloca aqui é Sola Gratia, o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. É interessante que no último vídeo eu tinha comentado sobre os Solos Christus e como o autor aqui, né, o Franklin Ferreira, pra quem não sabe eu tô falando desse livro Pilares da Fé, do Franklin Ferreira, como ele destaca o aspecto da crucificação, né, da obra de Cristo na cruz. E eu achei que isso tinha muito a ver com Sola Gratia, eu fiquei até curioso, o que será que ele vai falar de Sola Gratia? E de fato tem tudo a ver, uma coisa leva a outra. Na verdade, aqui no Sola Gratia nós temos a consequência imediata, né, ou de certa forma a aplicação daquilo que Cristo fez na cruz, a aplicação disso em nossas vidas. Então, por exemplo, uma coisa que ele destaca aqui é a necessidade da graça. Por que é necessário graça? Para quem não sabe, graça é um favor não merecido, ou seja, é algo que Deus opera em nós, que Deus nos concede sem nós merecermos. E isso é necessário, porque se Deus não nos concedesse sem mérito, ele teria que nos conceder algo por mérito. E o grande problema que nós temos com isso é que nós não temos mérito nenhum. Esse já é um ponto que conflita assim de cara, absurdamente, abruptamente, astrogonoficamente. Nada não. Confronta de cara com a Igreja Católica Romana, que afirma que existe méritos, né? Existe uma graça de Deus, sim, mas a salvação é por causa de méritos, né? É a graça mais os méritos. Se não são méritos nossos, são méritos dos santos, são méritos do Papa, são méritos do sacerdote, enfim. Existe uma necessidade de mérito para a salvação. Não é isso que nós cremos nos solos Christus, então se existe algum mérito para a salvação, Cristo o cumpriu, então para nós não é por mérito, é somente pela graça, uma aplicação daquilo que Cristo fez em nós. Outra coisa interessante também, e talvez quem já viu o capítulo já deve ter pensado, né? O artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai, eu já vi essa expressão a respeito da doutrina da justificação pela fé. Logo, o aspecto que me vem à mente é que isso deveria ser o sola fide, né? Ou seja, se o Franklin dependesse dos meus conselhos, esse livro seria outro, né? Ainda bem que ele não depende, ele consegue fazer um trabalho muito melhor do que se ele dependesse de mim, né? Eu vou dar conselho pro Franklin. Mas ele explica aqui, né, por que o artigo pelo qual a igreja se permanece de pé ou cai é no Sola Gratia, né, ainda que isso tenha a ver com a justificação pela fé. E ele destaca aqui que a justificação pela fé é algo que é pela graça. Isso é a graça de Deus que torna possível a justificação de pecadores ser somente por meio da fé, né? A gente vai ver ainda o sola fide, mas a fé é a mão que se estende para receber de Deus essa graça, né? Mas não é sobre fé que nós vamos falar hoje. Tá, outra coisa interessante é que ele destaca aqui é que Lutero chamava a justificação pela fé de doce troca, que é onde... Amor, não vai derrubar a minha câmera. Arrasta a cadeira, amor. Faz barulho, mas não derruba a câmera. Eu prefiro fazer barulho. Lutero chamava de doce troca. Olha só, eu vou ler aqui, porque eu não tenho como eu falar isso aqui mais bonito que Lutero. Então, Lutero, teólogo, reformador, artista, poeta, eu vou ler o que ele falou aqui. Portanto, meu querido irmão, aprenda Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo, e diga: Tu, Senhor Jesus, és a minha justiça, e eu, o teu pecado. Olha só que doido. Tomaste em ti mesmo o que não eras, e deste-me o que não sou. É isso. Cara, muito legal isso aqui. Então a gente entende o papel de Cristo em nossa salvação, né? Que é essa operação da graça. Cristo, ele foi o único homem que cumpriu plenamente a lei de Deus. Quando olhamos para a lei de Deus, é uma lei que deve ser cumprida, é uma lei que não deve ser deixada de lado, não deve ser ignorada, não deve ser rejeitada, deve ser cumprida. E Cristo foi aquele que cumpriu a lei perfeitamente. Ele cumpriu aquilo que era exigido de Adão. Adão fracassou, mas Cristo, como segundo Adão, cumpriu perfeitamente. E nós, como pecadores, recebemos a justiça que provém desse Cristo que operou, né, que cumpriu com a lei de Deus. Isso é maravilhoso, maravilhoso demais. O Frank também descreve aqui pra nós o seguinte: as duas linhas se cruzam aqui. Ele destaca aqui o texto de 2 Coríntios 5, 19, 21, que fala que aquele que não tinha pecado, Deus o fez
pecado em nosso favor para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, né? É nisso que Lutero se baseia para fazer aquele lindo poema. Aí ele diz que as duas linhas se cruzam. Quais são as duas linhas? Cristo é morto como representante e como cabeça da nova humanidade, e ele alcança mérito e justiça que são colocados sobre todo aquele que nele crê. Então, é maravilhoso ver a obra da salvação sendo aplicada e operada em nossa vida. Uma coisa interessante que ele fala aqui é como essa doutrina da graça que opera em nós, ela deve nos trazer consolo e motivação para a vida cristã. Porque muita gente é atormentado, de certa forma até oprimido com um legalismo, um rigor da lei, que a lei não deve ser ignorada, mas não é necessário um cumprimento perfeito e cabal da lei de Deus para estarmos em comunhão com Deus. Infelizmente, algumas pessoas, por pensarem isso, cada deslize que comete, cada pecado que comete, se sentem depressivos e abatidos e ficam tristes e abalados e desencorajados à vida cristã. Ele destaca aqui: os apóstolos não ficaram olhando para si mesmos, remoendo suas faltas e pecados. Eles olharam para o crucificado, pois para lembrar da provocadora frase de João Calvino: Cristo para mim é mais do que 1000 testemunhos. Cristo é o que nos salva, né? É Cristo que nos motiva, é por Cristo que nós vivemos, é em Cristo que nós temos alegria, é em Cristo que nós temos o perdão. Então, de fato, nós temos que cumprir. Quando pecamos, devemos nos arrepender. De fato, uma tristeza é ocasional, né? É uma consequência do pecado. Mas isso não deve nos derrubar. Ainda que seja uma pancada, né? O pecado, a gente levanta e segue em frente confiando no sacrifício de Cristo. Uma coisa interessante aqui é por que a igreja medieval rejeitou esse ensino? Por que os neopentecostais rejeitam esse ensino? Por que o fundamentalismo rejeita esse ensino? E o Franklin destaca: porque este ensino do Sola Gratia, ele nos coloca para além da moralidade e da manipulação religiosa. Olha, esse capítulo é muito bom, altos grifos aqui. E aí eu destaco aqui agora uma pergunta do Catecismo de Heidelberg, que é colocado aqui no final, que ele traz o seguinte: creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida. Mas Ele me dá a justiça de Cristo, pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Então é isso, pessoal. Esse é o destaque que eu dou aqui pro Sola Gratia, né? Os destaques que eu dou fazendo esse diário de leitura. Esse capítulo é muito bom, ele é central, né? A gente viu o Sola Scriptura, o Solus Christus e posteriormente teremos o Sola Fide e o Sola Deo Gloria. Então o Sola Gratia tá bem no meio. Não sei se eu tô, né, fazendo malabarismo aqui com a sumarização, a sistematização do livro, mas eu achei bem interessante, porque a aplicação da justificação pela fé é necessário. Tipo, se alguém não crê nisso, não posso considerá-lo um cristão de fato, não posso considerá-lo um irmão, né, ainda que seja possível alguém crer nisso de maneira distorcida, crer nisso de maneira um pouco deturpada e ainda assim ser um verdadeiro cristão, mas precisa crer que a salvação é somente por meio de Cristo, e isso é necessário. E é por graça, né? Não é por mérito algum. Mas é isso, gente. Na semana que vem eu falo sobre o Sola Fide, depois a gente termina esse livro. E se inscreva no canal, porque esse mês tem vídeo aqui todo dia. Né, amor?